Vitória Fluminense, começamos a Sul-Americana fazendo 3 pontos em cima do Once Caldas com um contexto que era pra ser tudo desastroso e a gente conseguiu driblar isso não com um bom futebol, mas com muita garra em campo e conseguindo ali ser efetivo na oportunidade que o Germancano teve. Então vem comigo pra falar sobre esse jogo. Meu nome é Julia Cunha e esse é Dominada pelo Flu. Vocês vão reparar que a minha voz tá um pouco mais nasal, aparentemente eu tô resfriada, então já vou aproveitar pra compadecer do coração de vocês e pedir pra vocês deixarem o like e se inscreverem aqui no canal. A gente tá bem pertinho de bater a meta dos 10 mil inscritos, mas sem mais delongas, vamos falar sobre esse jogo entre Fluminense e Once Caldas. Um jogo em que a gente tinha um contexto muito complicado, a gente falou sobre isso no nosso pré-jogo, que era o contexto de toda a questão logística envolvendo essa viagem de Fortaleza até a Colômbia, também a situação da troca de técnico de última hora. Tudo a gente tinha todo esse contexto para complicar esse jogo e o Fluminense conseguiu vencer. Não foi uma partida encantadora de futebol envolvente do Fluminense, na verdade, muito longe disso. Eu até acreditei que o Marcão... Eu tive uma pontinha de esperança, que o Marcão poderia arriscar algo diferente nessa escalação, já que o Marcão não tinha nada a perder. Não é o cara que está... postulante ali ao cargo de técnico titular do Fluminense, mas o Marcão entrou com a mesma escalação, que foi a escalação contra o Fortaleza. A única diferença é que, diferente do Mano Menezes, que começa o jogo ali com o Serna e troca logo no início do primeiro tempo, o Marcão já entra com o Lima no meio-campo. E aí eu acho que todo mundo fica um pouco revoltado, né? Porque você espera ver algo diferente. Por mais que a gente soubesse ali que não tinha, o Marcão não teve tempo de treino, só teve um treino com todo o grupo. Tanto que até na coletiva de imprensa ele fala como eles trabalharam muito com vídeos do adversário, conseguiram fazer apenas um treino, os jogadores aguentaram 1 hora de treino depois de uma viagem cansativa até chegar lá na Colômbia. Então, apesar de todo esse contexto, imaginei que ele pudesse fazer uma mudança, como por exemplo, colocar o Ignacio no lugar do Freitas, o Freitas que havia feito uma partida horrível, ou até tentar alguma coisa diferente do que o Lima dentro de campo. Mas ele até explica que o motivo dessa escalação, o motivo da forma como o Fluminense estava jogando no primeiro tempo era justamente, a ideia era iniciar tirando velocidade do Once Caldas, ou seja, tendo mais o controle, a posse da bola, para justamente dar uma segurada neles e tendo oportunidade fazer o nosso... buscar, né, o gol, fazer o nosso resultado. A verdade é que nada muito diferente do que vinha sendo apresentado antes, mas como eu falei, não tem muito como a gente cobrar do Marcão, dada a forma como tudo aconteceu de uma hora para outra, e ele teve que assumir essa responsabilidade de uma hora para outra, sem esperar por isso, pelo menos, sem esperar. Até sábado, antes do jogo, não se esperava por isso, pelo menos. E o time começa como de fato vinha jogando. O Fluminense começa muito desorganizado. A primeira oportunidade foi uma excelente chance do Once Caldas, porque o Fábio salva, inclusive ali era para ter entrado no cantinho do gol, o Fábio consegue salvar. O jogo vai se desenhando, o Fluminense pegava a bola, tinha muita dificuldade, não conseguia passar do meio campo, era sempre meio campo, retorna, meio campo, retorna. A sensação que dava era que o Fluminense não tinha nenhum tipo de jogada. Os jogadores não se apresentavam para dar oportunidade. A melhor opção que a gente tinha era jogar a bola nos pés do Arias, como no geral tem sido. Só que o problema é que não tinha ninguém pra acompanhar o Arias nas jogadas. Eu acho que um dos lances sintomáticos, assim, do primeiro tempo que ilustra bem essa situação, tem uma jogada que o Martinelli, ele corre junto com o Arias e eles vão trocando. E chega uma hora, e estão sendo marcados, chega uma hora que o Arias só tem pra tocar pro Martinelli só tem pra tocar pro Arias, e não tem ninguém em torno, ninguém volta, vem pra dar opção. Quando o Canóbio chega, a gente já perdeu a bola. E, assim... uma tristeza, é verdade? Assim, uma tristeza. Até tava vendo as entrevistas da zona mista e eu até me espantei, assim, quando o Thiago Silva elogia o primeiro tempo do Fluminense, porque, assim, de fato, a gente... em termos ofensivos, a gente conseguiu produzir mais oportunidades de gols e, assim, boas chances de gols, mas
O time estava perdido em campo, permanecia perdido dentro de campo, principalmente nos primeiros 25 minutos de jogo. Então eu não consigo considerar que esse foi um primeiro tempo espetacular do Fluminense. A gente melhora, assim, dos 25 para lá, que é justamente quando sai o gol sai mais ou menos ali aos 30 minutos de jogo. Uma jogadaça do John Arias, aquela bola, eu podia jurar que ela não ia entrar no gol. Mas o Germancano consegue deslocar o goleiro, consegue colocar, fazer esse gol de cabeça. E aí, né, acaba que o Once Caldas precisa já nesse final de primeiro tempo sair um pouco mais, se abrir um pouco mais, e o Fluminense tem a oportunidade de explorar esses espaços, onde cria outras boas oportunidades que acaba não conseguindo converter, inclusive até antes mesmo do gol do Germán, ele tinha perdido uma excelente oportunidade, parece que ele tropeça, deixa a bola passar, enfim, acaba caindo, perde uma boa oportunidade, logo depois se redime, né? E acaba que a gente termina o primeiro tempo com mais espaços dentro de campo pra poder explorar. Só que diferente no segundo tempo, né? Eu imaginei, porra, agora então que o Once Caldas vai ter um tempo inteiro pra poder correr, o Fluminense vai aproveitar ainda mais esses espaços. Mas o segundo tempo ele começa de uma forma talvez um pouco mais parecida com o que começou o primeiro tempo, mas ainda mais complicada, porque o Fluminense acabou dando espaços, o Once Caldas acabou explorando esses espaços e a gente ficou muito preso no campo de defesa. Isso foi tornando um jogo perigoso, mas dava pra ver que a equipe tava ficando, assim, mais cansada pra esse segundo tempo. O Marcão, quando faz as alterações, mexe bem, coloca o Lescano no lugar do Lima. Lescano que dá a oportunidade, inclusive pra mim, oportunidade suficiente pra contra o Bragantino dentro de casa, eu já colocaria como titular. Ah, Júlia, você é maluca, não sei o que, vai pegar Maracanã. Colocaria como titular, porque assim, se o Fluminense começar com jogadas propositivas e a torcida enlouquecer, a tendência é a gente ir ainda mais pra cima, tá? Pode ser viagem, pode dar tudo errado, mas eu faria essa loucura. A entrada do Serna junto com o Lescano também ajuda nisso. O Canóbio acaba que eu acho ele bem apagado nessa partida, mas acho que também tem muito a ver com a falta de segurança do Fluminense pelo lado dele, ali, pelo lado esquerdo, isso fazendo com que, às vezes, muitas jogadas que tinham que acontecer por ali, ou aconteciam com o René indo pra frente, e o René que defensivamente... Ofensivamente também tava, meu Deus, né? Tenebroso dos dois lados. É que tem uma hora que ofensivamente ele acerta. Mas o Freitas também, muito mal, realmente não justificando o fato dele ter entrado como titular. E o Serna acaba que quando ele entra, acho que talvez até pegue um adversário um pouco mais cansado também, mas talvez até mais do que pegar um adversário mais cansado, entra com o nosso time mais cansado. E aí acaba que ele se destaca ali, dando oportunidade lá na frente. Um pouco mais à frente entra Bernal, mais pro final do jogo entra o Everaldo e Samuel Xavier. Acho que as escolhas ali de mudanças são boas, mas acaba que o Everaldo, ele tem boas oportunidades e não consegue aproveitar, acaba sendo bem frustrante, inclusive, a participação dele ali nas jogadas. O Lescano bota uma bola na trave, acaba perdendo uma oportunidade absurda, mas enfim, propôs jogo e deixou a gente melhor ali na frente, assim como o Bernal entrou bem, ajudando o meio campo. A gente sofreu, assim, no sentido de, apesar do Fluminense ter o controle do jogo, a maior parte ali do tempo, o Once Caldas, ele teve boas oportunidades, o Fábio precisou fazer boas defesas, o Fábio acaba salvando a gente de não deixar o jogo empatar ou até mesmo virar, dependendo ali do momento que acontecesse, porque o Once Caldas teve boas oportunidades, teve logo no início do primeiro tempo, e também algumas excelentes oportunidades no segundo tempo. Tem uma defesa que o Fábio faz com o pé do Dário Moreno, que é absurda. Mas acaba que a gente sai com os 3 pontos, o que pra mim é o principal. É claro que a gente precisa de uma evolução do futebol, mas dado todo o contexto, como eu falei, o resultado hoje poderia ser bem complicado, assim como foi complicado toda essa mudança e toda essa logística.
enfim, todo esse contexto aqui de última hora, para uma estreia de Sul-Americano, uma estreia de competição, uma competição que a torcida coloca muita expectativa e de que, de fato, é uma competição que, se você for olhar o nível dos adversários, o Fluminense tem chances de avançar, principalmente se for olhar o grupo que tem. É uma vitória importante também. Acho que vale só ressaltar. Uma coisa que os jogadores falaram muito foi do gramado ser muito pesado. Que pela imagem parecia um bom gramado, mas era um gramado um pouco mais pesado. Então isso gerava uma certa dificuldade dele. Não ouvi reclamações quanto à altitude, mas em relação ao gramado, isso foi unânime, assim, tanto o Marcão como todos os jogadores falaram sobre esse gramado mais pesado que dificultava o jogo. E até, assim, se você for olhar o Fluminense em campo, de certa forma, algumas dificuldades podem ter sido causadas por isso. Mas vale ressaltar o quanto foi importante esse resultado, porque a gente garante pelo menos o Once Caldas já atrás da gente. Agora, mesmo se o Fluminense fizer a sua parte contra os outros adversários, pode conseguir um empate na altitude de La Paz e mesmo assim continuar mantendo o Once Caldas atrás, porque conseguiu já fazer os primeiros 3 pontos na casa deles, né? Já tirando dessa força da torcida. Tava vendo o Gabriel Amaral falar que, de fato, a torcida deles é de se respeitar muito, porque criaram um ambiente, criaram uma atmosfera realmente jogando o seu time pra cima. Eles têm todo um contexto de não entrarem num jogo de uma competição internacional desde 2011, então realmente eles estavam muito empolgados e a gente conseguiu não deixar com que o fator casa também fosse favorável a eles quando a gente consegue essa vitória. Então acho o resultado mais importante. Claro que a gente precisa evoluir, não adianta pensar em uma evolução de trabalho nas mãos do Marcão, porque não é ele quem vai seguir com essa equipe, à frente dessa equipe, mas com o novo técnico a gente pensa sim numa evolução de trabalho. Por enquanto, esses 3 pontos são o que mais importam pra gente nesse jogo. Até os jogadores falaram sobre a saída. Acho que eu vou comentar um pouco mais sobre isso no nosso vídeo de atualização. Acho que vai dar tempo de lançar o vídeo de atualização. Mas eles falaram sobre a mudança ali do jogo contra o Fortaleza e pra cá, e dá pra ver que fica claro tanto na fala do Thiago Silva como na fala do Germán, que realmente o incômodo ali com o Mano Menezes era muito grande. Só me deu um certo... Me assustou um pouco, porque o Germán, por exemplo, ele fala muito sobre a importância ele fala, né, da preleção do Marcão, mas ele fala muito no sentido de que coloca o time pra jogar com alegria. Eu acho que nesse alegria é um time mais solto, talvez para os jogadores que vieram de um esquema de Diniz para um esquema Mano Menezes, sintam o jogo talvez muito mais burocrático, e isso tira o prazer dos jogadores, né? Um jogo amarrado, um jogo mais preso, acho que tira o prazer dos jogadores. Só que me assustou muito porque o Thiago, ele dá a entender, a fala do Thiago dá a entender até que já tem um nome para o novo comando técnico do Fluminense. E assim, mas daqui a pouco vocês vão saber e tal, quem é. E o Germán frisa muito, né, quando o Gabriel faz a pergunta pra ele sobre o que é importante ter no novo comando técnico, que não pode faltar. Ele fala que os jogadores terem essa alegria de jogar, e isso era uma coisa muito elogiada por todo mundo no futebol do Diniz. Isso me assustou um pouco, tá? Acho que pode não significar nada, mas me assustou um pouquinho, tá? Uma fala que me assustou um pouquinho, porque eu associei muito ao Diniz, mas continua. Talvez se eu falasse que eu achava que o Diniz não viria de hipótese alguma, hoje essa hipótese alguma eu já não coloco a minha mão no fogo. Mas, enfim, acho que em geral é isso, assim. Fica muito abaixo a atuação do René e do Freitas. O meio-campo também do Fluminense teve muita dificuldade para jogar, para dar opção, para ser de fato um meio-campo de ligação entre defesa e ataque. Muitas oportunidades o Thiago Silva tinha que chegar mais pra frente. Mas o Freitas tem uma jogada que o Freitas ele vai lá na frente, ao invés de ele jogar a bola pra frente, ele volta com a bola pra trás, assim, um negócio assim
tenebroso de se assistir, mas às vezes essa ligação tendo que ser feita direto com defesa e ataque, com áreas tendo que vir buscar a bola de alguém na defesa, e não conseguindo fazer direto, mas dá pra elogiar a atuação do Guga, acho que faz sentido a gente talvez ver o Guga como titular no próximo jogo, mas realmente, assim, Martinelli, Hércules e Lima, não acho que não foram tão tenebrosos quanto René e Freitas, mas numa atuação também bem abaixo e, enfim, o Canóbio um pouco mais sumido e Arias perfeito como sempre. Germán ainda com muitas vezes tendo que voltar ao meio campo, ainda não no posicionamento legal, perdeu uma oportunidade clara, mas assim, colocou a bola pra dentro também, e aí com relação a isso, essa é a função dele, né, fazendo isso, acho que a gente não tem muito o que falar, a gente espera que com uma nova ideia de jogo o time melhore. Mas deixa aí nos comentários a sua opinião com relação aos jogadores, com relação a essa partida e até as suas expectativas para a sequência, se já te deixou um pouco mais empolgada, né? Eu falei com vocês, fiz um vídeo falando que eu não tava nem um pouco animada pensando nas Copas, assim, não me dava muitas expectativas o jogo do Mano Menezes, e não vou falar que agora acho que a gente vai ganhar tudo, mas já começa a dar um pouquinho mais de esperança, porque a gente sabe que conforme a competição vai se afunilando, a gente vai enfrentar adversários mais fortes, mas a gente ainda pode enfrentar aí alguns times mais fracos, enquanto o nosso time ainda tá se encontrando, enquanto o nosso time ainda vai acertando o seu estilo de jogo e dá pra ir avançando na competição. Quem sabe, né? Mas então esse foi o nosso vídeo de análise. Espero que vocês tenham curtido. Se você ainda não curtiu, mas assistiu até aqui, te peço pra deixar o seu like, é sinal de que alguma coisa, pelo menos, você achou interessante pra te prender aqui até o final. Beijo no coração, saudações tricolores e te vejo às 5 horas da tarde na nossa live.